Quando você pensa que está certo, aí você descobre que está errado. A palavra de hoje está em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o final é caminho de morte. E essa é uma palavra que Deus libera para a nossa vida, para nos alertar, para despertar em nós a curiosidade, despertar em nós a necessidade de saber para que rumo estamos andando, que caminho estamos trilhando. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, né? A gente pensa que se conhece, quando de repente a gente se pega desconhecendo as próprias atitudes, né? Estranhando certas reações da nossa própria vida. Quando a Bíblia diz, né, que coloca Jesus, o próprio Senhor Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, como Deus, ele sabe a importância dessa palavra, ele sabe o que significa, o valor do caminho, de saber o caminho. Quando Jesus morreu, que ele ficou, né, lá no sepulcro, os discípulos ficaram desnorteados. O próprio Jerusalém ficou, sabe, com aquele ponto de interrogação enorme. Os dois discípulos que estavam indo no caminho de Emaús iam conversando entre si a respeito desse evento, né? O Senhor que a gente acreditava que seria o Salvador de Israel, morreu. E agora, o que será de nós? Quando Jesus se aproxima desses discípulos e pergunta, do que vocês estão falando? Eles fazem uma outra pergunta. Você é o único aqui nessa região que não sabe do que aconteceu nesse final de semana? Aí Jesus pergunta, o que aconteceu? O homem, o Jesus de Nazaré, que a gente esperava que seria o grande homem salvador, né, da nossa nação, e agora o homem morreu. Eles estavam desnorteados. E a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar as escrituras para ele naquela caminhada, vai mostrando as profecias de Moisés, de Salmos, e aí aqueles homens mesmo assim não entendiam. Jesus explicava, olha, não está escrito que ele deveria morrer, padecer e depois ressuscitar? Daí quando Jesus, já na casa desses homens, parte o pão, é que eles têm a revelação de que era o Cristo. Daí eles voltam para a trilha inicial, eles voltam para o caminho. Eles estavam perdidos, eles estavam sem saber o que fazer. Na hora que eles descobrem que Jesus ressuscitou, eles voltam a se reunir e eles começam a retomar o propósito. Pedro, por exemplo, saiu para pescar, ali era provavelmente mais uma frustração, o que nós vamos fazer? Eu não sei o que fazer da vida, vou voltar a pescar. Jesus vai lá, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí os discípulos tiveram o retorno para o caminho que o Senhor Jesus chamou eles para trilhar, né? Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. O grande desafio do ser humano é descobrir o seu propósito, é descobrir o seu caminho, é descobrir o que ele tem que fazer na vida, qual é o seu futuro, que passos ele tem que dar. Para isso nós precisamos conhecer muito a palavra de Deus para sabermos o que Deus pensa em geral, né, o que Deus pensa para a humanidade e o que Deus pensa para a nossa vida pessoal. Não siga o teu coração, siga a palavra de Deus e siga o teu coração moldado pela palavra de Deus. Siga a tua mente moldado pela palavra de Deus e não moldado pelo mundo. A Bíblia diz que não devemos tomar a forma do mundo. Se nós tomamos a forma do mundo, vamos pensar como o mundo pensa, vamos agir como o mundo age e o nosso caminho será incerto. Há caminho que para o homem parece direito. Você escuta as pessoas falarem com tanta convicção a respeito do que elas acreditam. Você olha assim, se você não tiver estrutura, você pensa que de fato é aquilo é a verdade, né? Daí quando você vai para as escrituras, você percebe que o mundo está perdido, que o mundo está sem norte, que o mundo está sem direção. E aí Deus dá direção para quem? Para quem de fato busca a sua palavra. Moisés já andava com Deus, já estava guiando o povo em Israel, mas uma vez ele disse, Senhor, me mostra o teu caminho, me mostra o caminho, eu preciso saber do caminho. Nós precisamos saber do caminho, nós precisamos ter noção, né, do caminho que devemos trilhar. O que Deus tem para a sua vida no geral,
em relação à salvação, em relação ao seu futuro, e o que Deus tem para a sua vida no pessoal. O que Deus quer para você na sua vida profissional, emocional, né, conjugal, ministerial, espiritual. Precisamos saber qual é o caminho. Que você possa, entendendo essa palavra, buscar de Deus: Senhor, me mostra o caminho. Qual é o teu propósito para a minha vida pessoal? O que devo fazer? Eu não quero perder tempo. Eu costumo dizer que nós só temos uma vida para viver. Eu tenho apenas uma vida para viver e eu não quero estragá-la. Eu não quero que a minha vida passe e eu não aproveite para fazer aquilo que é certo, aquilo que eu fui criado para fazer, né? Então, perguntar para Deus, orar a Deus: Senhor, qual é o teu propósito para a minha vida, né? Porque a gente já sabe na palavra, né? Talvez você ainda não, mas todos que buscam o conhecimento da Bíblia passam a ter noção do que Deus quer para a vida, né? No geral, Deus quer para a minha vida, no meu futuro. Agora, existe uma necessidade da gente saber o que Deus quer para a nossa vida no pessoal. Deus me chamou para fazer o quê? Às vezes você tem certas inclinações, mas não sabe o que fazer. Então, pedir para Deus: Senhor, me mostra o caminho. Como o Senhor quer que eu viva? Que estilo de vida? No que o Senhor quer que eu invista e preencha meu tempo? Porque tempo é precioso, tempo é valor. Daí, quando a gente tem norte de Deus, quando a gente tem direcionamento de Deus, a gente até desfruta de descanso por se libertar daquela sensação de que a gente está perdendo tempo, que a gente está fazendo o que não deveria fazer, que a gente, enfim, não tem um norte. Quando você tem direção, você descansa a sua alma, porque você para de se preocupar com o amanhã, porque você sabe que está indo para o rumo certo. Então, a palavra é basicamente isso: buscar de Deus, conhecer o caminho dele para a minha vida, para que eu possa estar seguro de que amanhã eu não vou cair no abismo, de que amanhã, né, no meu futuro, eu não descerei, mas pelo contrário, eu subirei em rumo à glória, em rumo à vontade de Deus. Que Deus abençoe você com essa palavra em nome do Senhor Jesus.